Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela reunião da igreja. Apesar de estarmos distantes, mas estamos aqui unidos em um só coração, em uma só visão, unidos pelo Espírito do Senhor. Ó Senhor Jesus, no mesmo foco, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Avança, Senhor, através de cada um de nós, com a tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida que nós temos recebido da palavra do Senhor. Essa palavra é maravilhosa, né? É por isso que o Senhor Jesus falou: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Amém. Graças ao Senhor, ontem o Filipe compartilhou e eu confesso, a semana inteira desfrutei da mensagem e também viajei desde quarta-feira até sábado, viajando pelas igrejas aqui no leste catarinense, e a gente teve muita comunhão com os irmãos na palavra e a gente ganha muito, né? Mas ontem, quando o irmão compartilhou, parece que ele traçou eu percebi assim, né, uma estrutura nessa mensagem que a gente às vezes lê no alimento diário, mas não percebe muito, né? Porque são flashes que nós pegamos cada dia, mas quando os irmãos vêm no final de semana e falam a palavra no sábado, né? E no domingo, parece que a mensagem que nós vimos de flashes na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que está tudo no nosso ser, quando os irmãos compartilham, parece que ela ajunta aquele quebra-cabeça, parece que forma uma imagem, né? Não é um quebra-cabeça assim, no sentido que a estrutura aparece, né? O encargo sobressai e nós podemos ter uma visão. Então, louvado seja o Senhor. Primeiro, eu queria, antes de ler os versículos, queria ressaltar para os irmãos esse versículo de 1 Timóteo. Gostaria que os irmãos puderem, né, ter suas Bíblias. Apesar de estar no vídeo, né, não sei como fala, mas está aí na tela o versículo, mas às vezes quando você está com a tua Bíblia na mão e lê o versículo, parece que é diferente. Eu não estou dizendo que não é para pôr o versículo, entendo isso, mas quando você lê o versículo ali, parece que brilha uma palavra a mais, né? Então, não fica uma coisa muito interpessoal, assim, mas fica algo mais próximo, né? Então, esse primeiro versículo da segunda epístola de Timóteo, que nós vamos ler hoje, que é o tema da mensagem, 2 Timóteo 4, né? 2 Timóteo 4, versículo 7, ele fala assim: combati o bom combate. Amém. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Os irmãos podem observar aqui que nós temos aqui três aspectos, né? Três aspectos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, esses três aspectos são três aspectos importantes da vida cristã. Primeiro, nós precisamos perceber o aspecto de combater. Nossa vida é um combate, é uma luta diariamente, irmãos. Talvez nós não percebamos, mas a partir do momento que você acorda, abre os olhos, começa um combate na tua vida. Esse combate, nós vimos que é claramente contra o inimigo de Deus, contra os anjos caídos, as potestades, as trevas, parece que tudo, né? E muito mais ainda também tem um combate que eu queria começar falando para os irmãos, mostrando esse aspecto, que eu creio que não é só a minha experiência, mas a experiência dos irmãos,
é o combate com o velho homem. O velho homem, a Bíblia nos encoraja que nós precisamos nos despir do velho homem, precisamos nos revestir do novo homem, que se refaz todos os dias. Então, é uma batalha também contra o nosso velho homem. Nosso velho homem quer permanecer nele mesmo, nas coisas dele, nas coisas do mundo. Mas aí começa o combate. E aqui também tem outro aspecto, que é completar a carreira, que significa que nós precisamos correr, né? Nos movimentar, agirmos, né? Não ficarmos esperando passivamente, mas levantarmos e correr essa carreira. Essa carreira está proposta a cada um de nós. E enquanto nós combatemos, irmãos, e corremos a carreira, estamos correndo, nesses dois aspectos, a fé vai sendo depositada em nós. Nós vamos guardando a fé, guardando a fé. E essa fé vai se tornando a nossa base para o nosso viver, para nos dar força, para vivermos, para lutarmos, para corrermos a carreira. É como se recebêssemos uma força, um energético, né? Que a fé objetiva vem pela palavra de Deus, vem por ouvir a palavra de Deus, por ganhar a palavra de Deus, aí você deposita ela se torna a tua fé subjetiva, que te energiza, que te dá força para você se conectar, se ligar com as coisas do alto, com as coisas na esfera espiritual. Nós, irmãos, só conseguimos perceber, ter a visão, receber a comissão, como ontem o Filipe compartilhou, só na esfera espiritual. E, para isso, nós precisamos que a nossa fé subjetiva, aquilo que nós já guardamos e continuaremos a guardar, não é que nós ganhamos e guardamos e colocamos lá as 7 chaves, não, ela serve para nos impulsionar, para nos fortalecer. Então, outra coisa, né, que eu gostaria de falar para os irmãos, observando aí, já entrando no quarto livro do Alimento Diário, né, Combater o Bom Combate, é o 4º livro, nós estamos na primeira mensagem desse 4º livro, e nós já podemos observar que essa primeira e segunda epístola de Timóteo, e principalmente a segunda epístola, que é a última, onde Paulo está encarcerado, ele está próximo a ser martirizado, né? Ele já tinha sido julgado ali por Nero e já estava pronto para ir para vamos dizer, para martírio final, para ele partir para o Senhor. E ele cheio de encargo, irmãos, cheio de encargo, cheio daquela... Ontem, quando o Filipe falou do comissionamento que ele recebeu, da visão, quero lembrar aos irmãos que ele perseguia, ele mesmo falou que ele era o pior dos pecadores, porque ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, mandava apedrejar os cristãos, de tão zeloso que ele era pela lei. Mas, louvado seja o Senhor, que quando a caminho de Damasco, ele viu uma luz forte, e aquela luz ali cegou ele, e o Senhor apareceu para ele. Olha, o Senhor Jesus apareceu, e aquela voz falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, essa visão ganhou aquele homem, ele teve uma visão nesse momento. O Senhor desceu e falou: por que tu me persegues, Saulo? O Senhor Jesus já havia morrido há alguns anos, morrido e ressuscitado. E Paulo perseguia todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Eu quero fazer esse paralelo, com o que o Filipe falou ontem, da questão da comissão, tem a ver com a visão. Se você tem uma visão, próximo passo é uma comissão. A comissão é uma missão que Deus passa para nós, mas não uma comissão que Ele passa para você e diz: se vire-se. Não, é uma
comissão, ele está com você, e ele prometeu, irmãos, que estaria conosco. Em Mateus, nós vimos isso no final ali do livro de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele nos deu a visão, nos deu a comissão, a missão. Agora, essa missão não é simplesmente uma missão, é uma comissão. Como o Ademir compartilhou ontem, é uma missão com outros, cooperativamente, coordenadamente. Então, é uma missão com o Senhor. O Senhor passou. Eu gostaria de lembrar os irmãos da palavra profética que nós temos ouvido. Eu aconselho também os irmãos, volte lá para Salmo 2. Salmo 2 é o filho pede ao pai, e ele pede, dá às nações. E o pai, no Salmo 110, e nesse período do Salmo 2 até o 110, a gente vê que o Senhor, o pai, deu ao filho o que ele pediu. Salmo 2, né? Ali ele diz assim: tu, porém, constituí o meu rei sobre os meus santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, olha, o versículo 8 diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Ó Senhor Jesus, aqui então é o pai encorajando o filho a pedir as nações. Aqui está relacionado com o reino, né? O Senhor Filho de Deus, o Senhor Jesus, foi gerado, ali quando ele fala, tu és meu filho, hoje eu te gerei, ele foi gerado na ressurreição. Na ressurreição, o Senhor ressuscitou e se tornou o primogênito. Já não era mais o unigênito, mas o primogênito. E aí, irmãos, no Salmo 110, aí nós vimos que coisa maravilhosa. O Senhor disse no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, ó Senhor Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis da terra, né? Ele julga entre as nações, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, veja que aqui, né, no Salmo 110, nós vemos que o Senhor vai entrar no descanso dele, e é uma questão de batalha ali, né? O Salmo 110, né, você vê ali que é uma batalha. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Olha aqui, assenta-te à minha direita, né? Até que ponha os teus inimigos, quer dizer, para pôr os inimigos debaixo dos pés do Senhor, e nós vimos mais para frente que isso é uma questão de o Senhor ter o estrado, né? O estrado sobre os seus pés. Então, isso requer uma luta, irmãos, um combate. Então, esse combate você não consegue fazer sozinho. Você precisa estar comissionado junto com o Senhor, unido ao Senhor. Ó Senhor Jesus! E não só isso, no aspecto interior, né? Você estar unido ao Senhor, ligado ao Senhor, mas também, irmãos, nós juntos, como a igreja, como o corpo de Cristo, recebemos a comissão. Eu não luto sozinho, eu luto junto com o Sidney, eu luto com o Filipe, com o Rafael, com o Fernando, com o Reinaldo, com a irmã Rosana, com a Regina, com a Lia, com a Rome,
com o Gilberto e a sua esposa, com a família do Marco Aurélio. Eu estou vendo aqui né, o Luiz Neto e a Loredana, a Débora e a Rebeca, eu estou falando a Rojane, nós lutamos juntos, é o que eu estou vendo aqui, por isso que eu estou falando, Natanael, ali com a família, com o Enio, a Kelly, todos, nós estamos lutando juntos, irmãos, nós temos uma comissão, estamos juntos, não é uma missão, né? Tinha um filme famoso há muitos anos atrás, Missão Impossível. A nossa missão não é impossível. Missão impossível é você querer lutar sozinho, mas nós estamos juntos, recebemos uma comissão, porque nós recebemos a visão e nos consagramos ao Senhor. Nós cantamos no hino que o que o Senhor fez por nós, agora nós depositamos, nos consagramos ao Senhor, né? Isso nos constrange a consagrarmos ao Senhor. E aí, essa visão nos dá um norte, nos dá uma direção, e aí, juntos, né? Juntos com o Senhor e com os irmãos, nós avançamos, né? No corpo, lutando juntos. Louvado seja o Senhor. Um item também que eu queria falar para os irmãos, que eu ganhei ontem, né, quando o Filipe compartilhou, que esse versículo 7 aqui do capítulo 4 de 2 Timóteo é uma afirmação do apóstolo Paulo, mas ontem ele nos mostrou que não seja uma afirmação só você lê de maneira contemplativa, sim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você lê esse versículo pensando no Paulo, mas lê esse versículo para você. Você também tem que ter essa afirmação na tua vida. Não é que eu, como o irmão Esas compartilhou, não é que eu já venci a batalha, combati ou já perdi, não é. Nós estamos combatendo o bom combate, nós estamos correndo ainda, e nós estamos guardando, nós estamos nesse processo. Mas aqui Paulo, já prestes a ir para o martírio, a partir para o Senhor, ele tem esse encargo e escreve essa epístola a Timóteo, uma epístola pastoral, uma epístola pessoal. Irmãos, Paulo escreveu 13 epístolas. Das 13 epístolas, olha só que importante, das 13 epístolas, 6 das epístolas, Timóteo está junto com Paulo. 6, irmãos, Paulo e Timóteo, aos irmãos que estão na igreja, nas igrejas na Galácia, Paulo e Timóteo, 6 epístolas. E também, além dele escrever pessoalmente para Timóteo, ele também escreve para Tito. Mas, segundo Timóteo fala, assim, irmãos, é especial, porque a igreja já estava entrando em degradação, já havia muitos ensinamentos heterodoxos, ensinamentos diferentes, ensinamentos que estavam desviando os irmãos. Por isso, em 1 Timóteo, eu gosto sempre de falar lembrar os irmãos desse pano de fundo, que em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo começa essa epístola de uma maneira maravilhosa. Ele diz assim, no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 5, ele diz, Paulo, falando aqui, ora, o intuito da demonstração, o intuito da presente demonstração, visa o amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívolas. Então, olha só, Paulo pede ali no versículo 3, ele indo para Macedônia de viagem, ele roga para Timóteo, permaneça em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, veja, irmãos, aqui Paulo está escrevendo essa epístola em 65, mais ou menos, depois de Cristo.
Olha só, ali já estava a igreja entrando em declínio, já tinha degradação ali, já tinha irmãos falando ensinamentos diferentes, eles estavam envolvidos com fábulas, com genealogia sem fim, e isso aí promovia discussão entre eles. Não era a pura palavra de Deus, não era os ensinamentos dos apóstolos que estavam sendo conservados ali e elaborados e eles estavam desfrutando. Não, eles estavam genealogia sem fim, fábulas, histórias de velhas caducas, e isso tudo, irmãos, promovia discussão, desviava os irmãos do foco, do plano de Deus, da economia de Deus, que é Deus querendo se dispensar para o homem, Deus querendo se dar para o homem, Deus querendo alcançar o homem através do seu filho. Agora, seu filho, eu hoje te gerei, né? Esse filho agora é um filho primogênito, é o primeiro entre muitos. E nesse encargo ele nos dá essa visão e essa comissão. Se nós não tivermos visão, nós não sabemos para onde iremos, mas graças ao Senhor, o Senhor nos deu a visão do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, e nós sabemos que o corpo de Cristo, a igreja, não é o fim, mas é o meio, irmãos. A igreja é o meio que o Senhor vai nos conduzir até a vitória, até ele esmagar seus inimigos, acabar com os seus inimigos e pôr os seus inimigos como estrada dos seus pés, e o Senhor descansará. Por isso o Senhor está nos levantando agora nós estamos no momento da aurora, irmãos. A aurora, ainda o sol não nasceu, mas ele começa a refletir, né, a dar o seu reflexo, e nós vemos aquela imagem maravilhosa da aurora, e sabemos que logo o sol da justiça nos iluminará. Aleluia, irmãos, nós estamos vivendo nesse momento, a igreja. Então, o Salmo 102, eu encorajo os irmãos a voltarem lá no Salmo 2 e no Salmo 110, e vejam agora essa situação aqui. Nós precisamos lutar. A igreja, hoje, sei lá, em 65, depois de Cristo, já ali no primeiro século, a igreja começou a degradar, começou a declinar, já com fábula, genealogia, histórias, e também os da circuncisão falavam que se não se circuncidasse e não guardasse as leis de Moisés, não poderia ser salvo. Olha que absurdo! Paulo foi totalmente contra isso. Eles conseguiram também ali, através desses ensinamentos, entrar ali nas igrejas da Galácia. E Gálatas, Paulo escreve às igrejas da Galácia ali: irmãos, por favor, vocês começaram bem, volte para aquilo que é verdadeiro, volte para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, o tema central, o tema principal é o Evangelho. Por isso que Paulo, quando viu o Senhor ali, e nessa visão, Paulo, Deus incumbiu a Paulo, deu a incumbência, a comissionamento para Paulo propagar esse Evangelho, para esse Evangelho ser difundido, e realmente Deus usou Paulo para difundir o Evangelho. Se parasse ali nos apóstolos, ficaria ali só naquela região, mas Paulo não. Paulo deu toda a sua vida como libação, como oferta agradável ao Senhor, e o Evangelho fluiu. E o Evangelho também teve uma grande ação até o fim na vida do Paulo. O Evangelho é algo maravilhoso, irmãos. Nós precisamos batalhar. E o Evangelho, saiba disso, em Romanos capítulo 1, fala que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder. Por isso, Paulo fala: não se envergonhe, né? Não tenha vergonha do Evangelho, mas creia que o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Irmãos,
crer não é só consentir, que é verdade, Cristo morreu por mim, Cristo me salvou, Cristo é maravilhoso, morreu na cruz, verteu o seu sangue, ressuscitou, oh, maravilhoso. Não, o evangelho é para crer, crer é receber. Nós vamos ver aqui que nós temos que tomar posse da vida eterna. Tomar posse é você receber, né? Não só consentir com aquilo, mas você recebe aquilo, você toma posse, agora é teu, o evangelho é teu, como Paulo falou, o meu evangelho. O evangelho tem que ser do Ademir, meu, do Isaac, de cada um de nós, do Gilberto, do André. O evangelho tem que ser meu, o evangelho, porque esse evangelho que veio até mim, me salvou, ele é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo estava cheio desse encargo. Então, nós precisamos afirmar também, estou combatendo o bom combate, né? Essa mensagem, o irmão Esdras se ateve só à questão do combate. Depois, as outras, vamos entrar na corrida, né? Na questão de guardar a fé, mas hoje essa afirmação deve ser nossa também, né? Combati o bom combate pela fé, ó Senhor Jesus. Aqui mostra um padrão para nós também, né? Que Paulo realmente foi um homem de Deus e um bom ministro de Cristo, graças ao Senhor. E hoje, né, outro item que eu queria também dar um gancho aqui, é o item que o Filipe falou ontem, né? No mundo hoje, irmãos, tudo é relativo. Tudo é relativo, irmãos, tudo. A vida familiar se tornou relativa, tudo é relativo, o amor é relativo. Imagine, tudo na vida é relativo. As pessoas não sabem para onde olhar mais, porque tudo é relativo. Eu olho para a direita, é uma coisa, daí eu olho para a outra, é relativo àquela coisa, eu olho para trás, é relativo àquela que está na frente. E, irmãos, as pessoas estão sem foco, mas louvado seja o Senhor, que nós estamos recebendo a palavra de Deus e temos o nome do Senhor. Essas duas coisas pertencem e são características da igreja em Filadélfia, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Creia, nós, esse pequeno rebanho, esses trabalhadores da última hora, nós não temos mais tempo, irmãos. Nós estamos na última hora. Trabalhemos com labor, com vigilância, com discernimento, com garra, vestindo a camisa, lutando, porque a última hora nós não temos mais tempo. O tempo urge, o apóstolo Paulo. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Insta, né? Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra, esse evangelho, essa epístola, irmãos, percebam, essa epístola, ela é encorajadora, essa epístola de Paulo. Leia ela, leiam, irmãos, eu imploro, rogo aos irmãos, né? Leiam 1º e 2 Timóteo para ver que nós estamos bem dentro desse contexto, e você vai se sentir com essas duas epístolas de Timóteo, para Timóteo, que elas são encorajadoras, elas são fortalecedoras, e elas também são confirmadoras, elas confirmam a palavra profética, elas confirmam a palavra atual que nós estamos recebendo com esse pano de fundo de degradação, de desvirtuamento, de heterodoxia, de ensinamentos diferentes, de deturpação, de ideologias, de coisas que têm atrapalhado a nossa paz, têm atrapalhado o nosso viver. Irmãos, essa palavra é uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, e ela é também uma palavra de confirmamento, confirmando a nossa vida, a nossa luta. Nós não estamos lutando sem uma visão, como o Filipe compartilhou ontem, lembrou da visita do Esdras no hospital. Ele foi fazer a visita para um irmão e lá tinha muitos veteranos de guerra que vieram de guerras que os Estados Unidos
fez e faz, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais lutam, que mais guerreiam no mundo, né? Tudo que é guerra, eles estão dentro. Mas ali tinha pessoas com problemas psiquiátricos pesados, porque foram para a batalha, foram simplesmente lá, viram amigos morrer, viram amigos ficar deformados, perder membros, mas eles não tinham uma missão, não tinham uma visão, não tinham uma missão clara. Por que ele foi lá, né? Agora, nós, irmãos, nós sabemos, né? Nós estamos aqui pelo Senhor. Ele nos chamou, aquele que nos chamou, há de nos confirmar, aquele que começou a boa obra em nós, há de firmá-la, há de completá-la até aquele dia. Ele começou a boa obra e ele está nos chamando, venham, 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 e ele está conosco todo dia. A missão não é só nossa, é dele também. Por isso que nós estamos junto com ele. Nós não vamos também ser co-herdeiros com Cristo. Não, né? O Cristo vai receber, já recebeu, mas nós também, junto como irmãos mais novos, né? O Senhor Jesus, como Filho de Deus primogênito, já recebeu, mas nós também, há um homem na glória, e esse homem na glória abriu o caminho para todos nós também. Então, louvado seja o Senhor. Isso é o Evangelho, é maravilhoso, irmãos. E então, nós precisamos, o que é absoluto? Absoluto é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é absoluta, é eterna. Por isso que Paulo aqui, ele fala, né? 1 Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, esse versículo 17 aqui é maravilhoso, diz assim, no capítulo 1 de 1 Timóteo 17, versículo: assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, irmãos, Paulo está louvando, né? Ele fala vários itens aqui, né? Ele fala que ele é grato por aquele que me fortaleceu, o Senhor fortaleceu ele, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele designou Paulo, sim, o Senhor designou Paulo, mas designou você também, e eu também. Nós temos um ministério, precisamos exercitar nosso dom. Quanto mais exercitamos nosso dom, mais graça nós recebemos, mais vida ganhamos, e isso se torna um ministério para nós, que nós também tenhamos esse ministério, criamos que também fomos aqueles que foram chamados, designados, comissionados, temos a visão e assim prosseguimos. Mas é uma batalha nossa, irmãos. Parece que hoje, louvado seja o Senhor, nós temos nossa oração de batalha hoje, 1 hora, né? Depois do final da reunião, nós vamos entrar em oração e vamos colocar esses itens, já que os irmãos puseram no chat. Vai anotando, irmãos. Eu já anotei aqui para orar com a Rome, nós dois, depois vamos orar. Então, por exemplo, a irmã Rosana já pediu oração pelo Cleiton, que está no hospital, numa situação difícil, né? A irmã Sandra Amadei também pediu pela irmã Teresa, a Osânia pelo seu irmão Francisco fez pedido. Então, nós temos que anotar, e depois da nossa reunião, nós vamos orar, irmãos, vamos batalhar, e todo dia também nós temos que orar. Ore por você, em primeiro lugar, cuide de você, ore, abra teu coração, limpa teu coração seja uma terra fofa, aerada, não cheio de pedra, de espinhos. Vamos arrancar os espinhos. Dá vontade de cantar aquele hino, né? Senhor, tira a pedra, tira os espinhos, né, do nosso coração, né? Eu agora não vou cantar, porque senão daí estraga tudo a gravação. Não, mas isso, irmão, nós temos que orar, escavando, tirando tudo do nosso coração, para nós termos a palavra de Deus e o nome do Senhor como a nossa vida,
né? Como eu estava falando de Filadélfia, nós temos a coroa, por isso Filadélfia não está claro colocada na nossa cabeça, mas ele já nos deu, ele diz, conserva o que tens para que ninguém te tome a tua coroa. Então, cada um de nós aqui, irmãos, cada quadradinho desse, cada lar, e os que não estão aqui também, que creem no Senhor, que estão batalhando, estão lutando, tem a coroa já tem uma coroa, então conserve isso, conserve esse presente que Deus deu, lutando, e nós lutamos através da oração, e louvando ao Senhor. Ele é o único, aqui ele diz, né, voltando lá para o 17, ele é imortal, Deus eterno, Rei eterno, ele é imortal, irmãos, ele é invisível, ele é o Deus único, ele é invisível, mas ele se torna visível e é expresso através do nosso viver. Essa mensagem também, ontem o irmão falou para nós, o Filipe falou dois aspectos, o aspecto interior desse viver, dessa batalha, e o aspecto exterior. O aspecto exterior está relacionado com a piedade, que é a expressão de Deus no nosso viver familiar, no nosso viver social, no nosso viver das reuniões, no nosso viver de batalha. A vida da igreja também inclui o quarto item, que é um viver de batalha. Irmão, se na tua vida, desculpe falar isso, você está na paz, você está tranquilo, está se achando que está tudo bem, irmão, irmã, volte para o Senhor. Pegue a palavra profética, saia para a rua, você vai ver quanta coisa ainda está em nós com dificuldade. Nós temos que batalhar para se despir do velho homem, se despir, irmãos, é tirar esse invólucro do velho homem que nos atrapalha, que nos faz desviar, que dá coceira nos nossos ouvidos para ouvir outras coisas. Mas que o Senhor nos revista do novo homem, invocando o nome do Senhor, tomando a palavra de Deus como nossa arma, porque lá em Efésios, irmãos, tem várias armas para a nossa luta, né? Não sei se dá tempo, mas é importante, eu lembrei agora, eu acho que não podemos deixar passar essa questão de Efésios aqui, ó, que eu quero falar, deixar forte para os irmãos, que a palavra ela não é relativa, ela é absoluta. E o nome do Senhor é absoluto, não há outro nome, não tem nenhum nome relativo, né? Não tem nenhum outro nome relativo, mas Jesus é o Senhor, esse é o nome, esse nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante desse nome, e nós temos a palavra também, do qual o Senhor magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Por isso nos apeguemos à palavra do Senhor, que é eterna. Eu estava falando de Efésios ali, né? Olha só aqui, irmãos, Efésios, da nossa batalha, aqui, ó, a armadura, nós precisamos ter armadura para lutar, não vai de peito aberto, não, nós precisamos ter armadura para lutar, para combater. Diz assim, Efésios 6:10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos, 11, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas astutas do diabo. Aqui no versículo não tem, mas numa tradução mais aprimorada, tem essa palavra, contra as ciladas astutas do diabo. Cilada já é complicada, agora astuta, veja como que ele faz ciladas, e essas ciladas são astutas. Ó Senhor Jesus, porque a nossa luta, irmãos, a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Irmãos,
principados e potestades, irmãos, eles estão nos ares, em todos os lugares onde se vai. Você viu ontem o Filipe usou o exemplo do jovem no trabalho, onde ele vai, na família, ele é o único que crê ali. Ali, irmãos, tem principados, tem potestades, e ali domina esse príncipe desse mundo. E hoje, né, se você vê no país, aqui no nosso Brasil, vamos continuar orando, irmãos, é uma confusão, os dominadores desse mundo tenebroso, eles estão ali por cima, aprovando leis para levar o homem à corrupção, a sair, a entrar nesse mundo tenebroso de pecado, com ideologias malignas. Eu estava falando daquela propaganda do Burger King, crianças falando normalmente que tem um homem pegar na mão do outro homem? O que tem eu ter uma madrasta? Eu tinha um pai, agora eu não tenho pai. E agora eu tenho uma mãe e tenho uma madrasta. Irmãos, eu vi aquela propaganda, eu achei horrorosa. Olha, se vê como as crianças já estão sendo corrompidas, as leis. Enfim, irmãos, esse mundo é tenebroso, é uma luta. Ó Senhor Jesus, luta racial, luta de gêneros, luta de ideologias, de tanta coisa. Irmãos, luta de status, de classes sociais, é o pobre, é o rico, cada vez mais pobre, o outro cada vez mais rico, usurpando, tirando, usando de corrupção. A corrupção é em primeiro lugar, todo mundo quer corromper e se deixa ser corrompido. Que o Senhor nos use, irmãos, nos ajude a vencer nisso, né? E aqui ele nos encoraja, né? Ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne, irmão, é contra o inimigo. Nós estamos combatendo contra o inimigo de Deus, que quer nos deixar para baixo, né? Eu lembro, o Gilberto falou, né, ontem de um filme, no final da reunião, nós ficamos em poucos irmãos, o Gilberto lembrou de um filme sobre guerra, que o título do filme parece que é Até o Último Homem, né? É um cristão que vai para a guerra, não quer pegar na arma, e ele quer ser médico, e ele luta, irmãos, para salvar os amigos dele lá, tirar até o último homem do meio da batalha, os caras destruídos, sanguentados, arrebentados, e ele luta até o fim. Toda a força dele ele põe ali. Ô Senhor Jesus, que nós precisamos ter esse coração de resgatar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão na rua, sair na rua, resgatar essas pessoas que estão indo tudo para o inferno. O inimigo está bombardeando, batendo, atirando, dilacerando. Você vê aquelas crianças, você olha para elas, estão dilaceradas psicologicamente. O que elas serão futuramente? Qual será o futuro dessa sociedade pensando desse jeito já hoje, tirando o princípio que Deus criou? Eu estou falando só aqui num aspecto, mas tem muitas outras coisas. E isso, irmãos, está se infiltrando também na igreja, no aspecto geral. Mas, graças ao Senhor, o Senhor nos está dando um viver da igreja em Filadélfia. Senhor Jesus, temos o nome e a palavra, e uma porta aberta que ninguém pode fechar, e temos uma coroa reservada para nós. Por isso, conservemos a coroa. Os dias se aproximam, conserve a coroa, para que ninguém tome de você, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui temos essa armadura, Senhor Jesus, portanto, tomai, né? Tomai aqui é a igreja que tem que tomar, não é só nós individualmente, mas a igreja toma toda a armadura de Deus que possais estar firmes, né? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo
da fé, embraçando sempre o escudo da fé, é uma questão de defesa. Defenda-se com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno nos acusa de dia e de noite, mas, louvado seja o Senhor, nós temos, irmãos, o escudo da fé, a palavra de Deus que está em nós, não só de maneira objetiva, mas de maneira subjetiva, dentro de nós. O que nós guardamos até hoje serve de escudo para liquidar, apagar os dados inflamados do maligno. Então, vamos continuar guardando. Tomai também o capacete da salvação. Não deixe a tua mente livre, pensando bobagem, indagando, questionando, mas seja com uma mente sóbria, voltada, invocando a palavra, invocando o nome do Senhor, orando e lendo a palavra. E a espada do Espírito, aqui, irmãos, e a espada do Espírito, versículo 17, que é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, só a palavra de Deus, aqui só a palavra de Deus é uma arma ofensiva. Você só pode lutar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é absoluta. Tomemos a palavra, peguemos a palavra. Por isso que Paulo encoraja Timóteo, né? Dizendo que ele era fruto de profecias. Fruto de profecias significa que ele era aquele que... vamos ler aqui o versículo para não fugir. 18, versículo da primeiro capítulo de Timóteo, da primeira epístola de Timóteo, é o versículo 18, né? Perdão, estou em Filipenses aqui. Primeiro 18 diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então, onde que nós vamos combater o bom combate? Irmãos, o bom combate nós precisamos combater baseado nas profecias, e as profecias vêm pela palavra de Deus. A palavra profética, o que é a palavra profética? Nós temos falado tanto, mas a palavra profética nos traz uma orientação, nos traz uma luz, nos traz revelação de qual é a vontade de Deus e como nós praticamos a vontade de Deus. É essa a palavra de Deus. É isso que Timóteo está falando para o Paulo, para o Timóteo aqui. Timóteo, este é teu dever. Teu dever é esse, que te encarrego. Ele está encarregando. Nós também hoje, irmãos, nós temos um dever, e esse dever está baseado lá no versículo 15, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Receba essa palavra, aceite essa palavra, atenda essa palavra. E essa palavra ministerial, essa palavra profética e são os ensinamentos dos apóstolos, não são ensinamentos de homens, né? Por isso nós precisamos voltar lá para como é que é? Tessalonicenses, perdão, Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ora, a razão ainda temos nós incessantemente de dar graças a Deus, é que tendo... Estou lendo 2:13, perdão, não sei, a irmã está passando, 13, perdão. Temos outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós,
que credes. De novo aqui, irmãos, credes. Nós precisamos ser esses que creem, esses que têm recebido a palavra profética aqui, a palavra de nós, que ele fala, a palavra de nós é a palavra de Paulo, de seus cooperadores. Isso aí é a palavra profética. A função do profeta é trazer Deus para o homem. Como que ele traz Deus para o homem? Ele pega e traz um pedaço de Deus? Não, ele traz a palavra. Quando ele traz a palavra, ele traz Deus, porque em capítulo 1 de João fala que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ainda mais essa palavra, no princípio era o verbo, a irmã pôs o princípio era o verbo, e o verbo era a palavra, estava com Deus, e a palavra, e o verbo era Deus. E o 14, versículo 14 de 1 João, por favor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos como a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, irmãos, é isso aí. E a palavra hoje, quando vem até nós, ela vem, é Deus vindo até nós. Então, nós devemos crer, receber essa palavra, que não foi palavra, não é palavra de homens, né? Como lá nós vimos em 1 Pedro também. Então, irmãos, vamos nos ater à palavra do Senhor. Eu gostaria também, irmãos, de fortalecer mais esse encargo. Tudo isso eu estou falando, você vê, eu falei lá de Efésios 6, nós temos ali vários elementos da armadura que são para a nossa defesa, defesa da cabeça, o capacete, o escudo da fé, mas a palavra é a espada. A espada, você não se defende com a espada é para atacar, é para ir para a ofensiva. Então, irmãos, para nós batalharmos, avançarmos, nós precisamos da palavra, e não só da palavra da letra preta no papel branco, mas essa palavra que se torna vida para nós, entra dentro de nós, nós guardamos essa fé, ela vem como a fé objetiva, que é o conteúdo do Novo Testamento, e ela entra dentro de nós, essa palavra, quando nós ouvimos o falar de Deus, a fé nós recebemos, ela se torna nossa fé subjetiva, e essa fé subjetiva supre todo o nosso ser, nossa alma, nosso coração, como ontem o Filipe falou, eu também fiquei tocado. Isso precisa nascer no nosso coração, não é na nossa mente só, o nosso coração equivale a todo o nosso ser. O nosso coração é o nosso ser. Por isso nós estamos ouvindo, irmãos, as palavras proféticas que estão ali no capítulo 13 de Mateus, sobre a palavra do semeador. Ele saiu a semear. O que ele está semeando é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem caído sobre a terra. Que tipo de terra é o nosso coração? Que essa terra seja uma terra, um coração aerado, um coração puro, um coração puro, um coração simples, que não fica questionando, que não fica relativizando a palavra de Deus, não relative a palavra de Deus, não generalize a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus quando chega até você como rema, como algo que faz uma transformação dentro de você, algo que cai em você e cresce e germina e te comissiona, te dá uma visão, te dá fortaleza, te dá encorajamento, te dá graça, misericórdia, tudo isso nós alcançamos. Irmãos, por isso a palavra é muito importante. Eu lembrei hoje, né, desse versículo, está lá em Isaías 40, olha só, eu vou começar a ler aqui o versículo 6, Senhor Jesus, versículo 6 de Isaías 40, começa assim, uma voz diz, clama, e alguém, é que eu leio aqui, mas deixa eu só mudar aqui meu computador aqui, que daí não tampa o versículo, eu posso ler também. Aí, agora melhorou. Aí. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva,
e toda a sua glória como a flor da erva. O próximo, seca-se a erva, versículo 6, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Agora o próximo, 8, olha só, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, irmãos. Mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, permanece eternamente. E ali no versículo 7 nós vimos, na verdade, o povo é erva. Irmãos, nós somos erva. Hoje você está verdinho, você está ainda exalando clorofila, mas de repente vem um sol forte, a tua raiz não é profunda por causa do teu coração, e você começa a secar, e nós somos isso, nós secamos em nós mesmos, o homem seca, mas louvado seja o Senhor, que, ó Senhor Jesus, soprando nelas o hálito do Senhor. Ó Senhor, esse hálito aqui também é o Espírito, ali fala que o Espírito sopra, e aí, irmãos, olha o que acontece no 8, versículo 8, ele diz que a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E aí ele se refere agora ao quê? A Sião, aquele que está lutando, é o povo de elite, é o exército de elite, do Salmo 110, esses jovens, né? Graças ao Senhor pelos jovens que estão sendo incluídos, chamados, e estão levando a economia de Deus à frente, o plano de Deus para frente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, perdão. Tu, ó Sião, que anuncias boas obras, versículo 9 de Isaías 40. Anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz, fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí o vosso Deus. Aleluia, eu lembro também de Lucas, capítulo 12, né? Parece que agora... Lucas 12, não temais, ó pequenino rebanho, não temas, Israel é muito pequenininho, irmãos, Israel, perto daqueles países todos, ali é uma tiquinha de nada, ó Senhor Jesus, mas tem um poder maravilhoso, tem um poder, a igreja é um pequeno rebanho, mas nós temos poder, nós temos vida, temos a vida em ressurreição, porque temos o nome e a palavra, nós atendemos a palavra que recebemos, nós acolhemos essa palavra e ela serve como uma luz que ilumina nessa escuridão. E olha só, eis que o Senhor Deus virá, o versículo 10, com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele, e a sua recompensa. Aqui, irmãos, está falando dos vencedores. Nós podemos ser vencedores. Agora quero voltar lá por onde o Filipe terminou ontem. Graças a Deus, em vez dele começar por ali, ele terminou por ali. E eu quero enfatizar esse aspecto. Né? Agora, indo para 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2, o versículo 8, perdão, de 2 Timóteo 4, 8, né? Nós lemos o 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tudo isso você pode pensar para o Paulo, né? Mas olha só agora, não é só para Paulo essa afirmativa é para todos nós de maneira individual e para a igreja. E ali diz, 8, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha só, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia, irmãos, aqui abriu uma porta para nós também. Não só a Paulo, que nós olhamos ele
como o top, e em cima de Paulo só o Senhor Jesus, mas esse Senhor Jesus também veio, fez uma obra nesse homem Paulo, e está fazendo uma obra maravilhosa também em nós, para que esse homem coletivo, que esse homem que é a igreja, o corpo de Cristo, que é o Cristo vivendo na terra hoje, é a igreja, nós possamos avançar, combatendo o bom combate, correndo a carreira e guardando a fé até o fim. E nós precisamos ter esse coração, irmãos, de amar a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, irmãos. Ó Senhor Jesus. E nós podemos ver a palavra, ontem o Filipe se referiu à mensagem do irmão Pedro, do dia 6 de dezembro de 2020, é memorável essa mensagem. Ouça, eu encorajo você, é a mensagem, acho que 32 da conferência lá de setembro de 2020, faça a sua escolha, parece que é o título da mensagem. Ouça essa mensagem lá, o irmão abre essa porta aqui, baseado em 2 Timóteo 4:8, que não é só para Paulo, para aqueles que, se você acha que tem um estágio de vida, que está crescido em vida, nenhum de nós temos isso. Até o Filipe usou o exemplo do irmão Dong, ele também não se achava pronto já. E Paulo também isso, irmãos. Olha o que Paulo fala em Filipenses. Vamos lá para Filipenses. Ontem o Filipe leu para nós Filipenses. Filipenses, deixa eu achar aqui, eu anotei, Filipenses capítulo 3, eu acho que, né? Agora fugiu aqui, Senhor Jesus. Filipenses... Filipenses 3:12, começa assim, desculpa, irmãos, me deu... Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha só, aqui Paulo também tá falando que ele não estava completo o estágio dele, que ele não estava lá no top, não, mas ele fala, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Aqui, essa questão é uma questão de que ele era vencedor, ele estava batalhando, ele estava buscando, mas eu prossigo. Ele prosseguia, significa que ele buscava um estágio cada vez melhor, cada vez mais claro diante do Senhor, para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter esse coração. O importante não é o teu estágio, mas é o teu estado. E por isso, irmãos, eu gostaria de lembrar os irmãos aqui, em alguns versículos que fala nessa mensagem, deixa claro. Por que eu estou falando isso? Estou usando palavras, eu estou usando aqui, irmãos, nessa manhã, palavras atuais, proféticas, para consolidar esse nosso combate. Entendam, talvez você fala, não, mas o alimento diário... Sim, você lê o alimento diário, volte e leia, está cheio de detalhe, mas eu quero fortalecer mais essa mensagem com esses itens que nós temos visto, né? Essa questão que todos nós temos oportunidade de sermos vencedores, não é só aqueles que você acha que tem um super padrão, que tem um super estágio de vida, crescido em vida, mas nós não conseguimos ainda, e nós estamos na última hora, não dá mais tempo, né? Agora nós temos que ser encontrados num estágio de vigilância, num estado de buscar a palavra de Deus, de estar envolvido com a palavra de Deus, envolvido com essas ferramentas que nós recebemos através do falar dos ensinamentos dos apóstolos,
palavra profética é que posso orar por você fazendo a comportagem semidinâmica ou dinâmica, ou também você pode presentear, levar um livro, um Jave, você tem que estar monitorado, monitorado não, com munição, né? Munição, com um livro, com um Jave, com um coração pronto para dizer, posso orar por você, ou se preocupar, o Senhor se preocupa com as pessoas. As pessoas formam, não sei como formar a frase, as pessoas são o maior bem de Deus, é isso aí, as pessoas são o maior bênção de Deus, ó Senhor Jesus, é isso aí, irmãos. Tudo que Deus ama são as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora nós vamos ficar indiferentes? Não, nós vamos avançar, batalhando e avançar com o Evangelho. Aqui, irmãos, diz nessa questão que nós podemos ser vencedores, e o nosso estado é muito importante, né? Não é só nosso estágio, mas nosso estado, porque se nós estamos num estado bom, o nosso estágio, a curva de nosso estágio começa a ser ascendente, nós começamos a subir por causa do nosso estado, nós vamos buscando e tendo um viver vigilante, e o Senhor, quando voltar, achar-nos fazendo assim, como o irmão compartilhou ontem, o importante é o Senhor voltar e te achar fazendo assim. Várias vezes fala na palavra de Deus essa frase, achar você fazendo assim, alimentando seus conservos, vigilante, orando, buscando. Diz assim, aqui no capítulo 12 de Lucas, tem um versículo muito, muito rico aqui, ó, da questão de que nós temos que estar num estágio adequado, um estágio bom. Diz assim, cingido seja o vosso corpo. Versículo 35 de Lucas, capítulo 12. Cingidos esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que, esperando pelo Senhor, olha, esperando pelo Senhor, né? Ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater as portas, logo lhe abram. Logo lhe abram. Irmãos, não vamos fechar as portas. Isso aqui é um estado de busca. Um estado de busca é esse homem que está pronto. Nós precisamos ser semelhantes a esses homens que esperam pelo Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se abram a porta. Nós precisamos abrir a porta. Nossa porta, por isso que Filadélfia tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando o Senhor chegar, Filadélfia vai estar pronta, vai estar vigilante, batalhando, né? Ó Senhor Jesus, puxa, irmãos, eu saí totalmente fora, Senhor, do que eu queria, mas eu sei que eu também queria falar tudo isso, mas eu vou falar. Apocalipse 3:11 fala assim, com relação à igreja em Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus, né? Então, olha só, o versículo 10, deixa eu voltar para o versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor, experimentar sobre os que habitam sobre a terra. Irmãos, nós precisamos guardar a palavra da perseverança. E aí ele fala no 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, ó Senhor, conservar não é fácil. Nós temos que batalhar. Esse conservar é uma questão de batalha, para que ninguém tome nossa coroa. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, que sejamos esses homens, eu volto para Lucas 12, seja esse homem, seja essa mulher que
que tem o seu corpo cingido, que tem o vosso também como candeia, como luz, e a palavra que nós temos recebido é como luz na noite trevosa. Sede vós os homens que esperam pelo Senhor. Então, bem-aventurado aqueles servos, o versículo 37 de Lucas 12. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar o quê? Vigilante, não dormindo, não distraído, não desviado, não pensando em outras coisas, mas firme, consolidado, vinculado, baseado na profecia. Por isso que Paulo deu aquele deveres a Timóteo, porque ele estava baseado nas profecias. Na profecia vem pela palavra de Deus, e essa palavra nos torna vigilante, nós precisamos ser vigilantes. Então, quando ele vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Olha só, quando ele vier e nos encontrar, irmão, num estado de vigilância, buscando o Senhor, buscando as pessoas, não se envergonhando do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele nos encontrar nessa situação, ele mesmo, o Senhor, vai cingir-se. Cingir-se é porque ele vai servir, e as vestes eram longas, eles precisam erguer a veste e cingir os seus lombos com as vestes, cingir, para não atrapalhar o serviço, né? E as mangas também, que são longas, cingir, dobrar as mangas, dobrar a manga e servir. Ele vai fazer isso, ele vai lutar conosco, ele não vai lutar sozinho, ele vai lutar conosco lá naquela batalha final. É Cristo e a igreja, os vencedores, louvado seja o Senhor. E agora aqui nós vemos que ele mesmo vai cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, nos servirá. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer dar essa situação para nós. Isso, irmãos, é uma vida de um vencedor. Talvez muitos jovens cristãos, irmãos que se converteram agora, achem que não tem tempo de alcançar a maturidade espiritual, mas agora aqui foi dado um caminho para nós, uma saída maravilhosa, irmãos. Você deve estar alegre, feliz, porque Deus nos deu essa luz, essa revelação através da palavra, e está aqui baseado, está dentro desse versículo ali, vou falar no gerúndio, né? Combatendo o bom combate, correndo a carreira, guardando a fé. E ele continua falando, né? E não somente é ele que tem a coroa reservada para ele, mas também a todos quanto amam a sua vida. Esse todos que amam a sua vinda, irmãos, é esse aqui que ele é encontrado vigilante, ele é encontrado ali firme, baseado na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, não só vivendo numa atmosfera mística cristã, mística nos altos elucubrações mentais, mas não, ele está vivendo, ele está negando a vida da alma, ele está deixando sair. Posso orar por você? E às vezes eu não sei como que é a experiência dos irmãos, mas às vezes parece que eu tenho que dizer assim para mim mesmo: posso orar por você, Luiz? Posso orar? Tem que orar por você. Cuide de você, cuide dos outros também, mas cuide de você. Lute, batalha, tenha o escudo da fé, o capacete da salvação, e principalmente o que você vai atacar o inimigo? Com o inimigo só com a palavra de Deus. Ele tentou o Senhor Jesus, irmãos, ele tentou o Senhor Jesus 3 vezes ali, naquele período que o Senhor estava, e o Senhor Jesus, como filho do homem, não como filho de Deus, como ser humano, como um humano ali, ele respondeu 3 vezes as tentações do inimigo, atacou o inimigo com a espada, com a palavra de Deus. Nem só o diabo tentava ele, e ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele atacava com a palavra. Irmãos, nós vencemos o inimigo só com a palavra.
E o nome, ó Senhor Jesus, esse nome tem poder e a palavra tem poder, ela nos capacita a vencer, a combater, e os nossos joelhos trôpegos, quando caem, nós precisamos nos levantar, levantar nossos braços, empunhar a nossa arma e ler a nossa arma e orar, ler também, orar, fazer da nossa oração a palavra de Deus para nós não desviarmos em nossos pensamentos. Então, irmãos, olha aqui, o versículo 38, deixa eu voltar aqui para Lucas 12, eu quero encorajar os irmãos, dá tempo ainda de nós sermos vencedores, irmãos, nós estamos na última hora, somos o pequeno rebanho, mas nós precisamos nos fortalecer, pegar esse comissionamento, essa visão. Se você não tem, peça ao Senhor, lute ao Senhor para receber essa comissão, essa luta. Ó Senhor Jesus, olha o que o versículo 28 diz também, 38 diz ainda de Lucas 12, desculpe, é muito rico esse trecho. Leiam depois a parábola do servo vigilante. Essa parábola do servo vigilante de Lucas 12, eu rogo, leia hoje à tarde, você vai ver que o teu combate vai se tornar mais eficaz, mais eficiente. Louvado seja o Senhor. Diz assim, o versículo 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão a eles. Assim, se assim os achar como? Como ele falou lá no outro, no 37, vigilante, os achar assim como, achar vigilante. E ele fala no 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, porém estas parábolas, Senhor, proferes estas parábolas para nós ou também para todos? E disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Então, olha só, aqui está mostrando que não é para todos, é para eles ali, é para aqueles que cuidam do povo de Deus. Por isso, eu falo, irmãos que lideram as igrejas, irmãos que servem ao Senhor, o Senhor precisa de líderes como Josué e Caleb, que levaram aquele povo. Hoje a tua missão, irmão de serviço, irmã de serviço, irmãos responsáveis, a nossa missão é levar o povo de Deus a entrar na boa terra. Senhor Jesus, irmão, estou ficando maluco com essa palavra, maravilhosa, tudo isso é o nosso combate, essa é a nossa missão, essa é a nossa comissão, de levar o povo a entrar na boa terra. Tem um espírito diferente, não um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder, de mente sóbria, de conduzir você junto com o povo para a terra de Canaã, para a boa terra, sermos vencedores. Tem tempo ainda, irmãos, que o Senhor nos encontre batalhando, lutando, combatendo, correndo, guardando a fé cada dia. Não percamos mais tempo. Cada dia, cada minuto, cada segundo que se passa, não volta mais, passou. Mas vamos para frente, como Paulo, olhando para as coisas que diante de mim estão, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, para que aquilo que Deus, que o Senhor nos colocou na nossa frente. Senhor Jesus, que o Senhor nos conserve, irmãos, firmes. E outra, que 1 Timóteo agora 6, quero encorajar os irmãos, 1 Timóteo 6, ó Senhor, já foi. 1 Timóteo 6, então, vamos parar aqui. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 6 é o versículo... Versículo 12.
Combate o bom combate, de novo aqui, ó, combate o bom combate. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Olha só, irmãos, esse combate aqui, nós vimos que é a questão do agon, é de lutar mesmo, né? Em grego, agon é uma luta. Isso aí está comparado lá com Números, capítulo 4. Lá, irmãos, lá mostra do serviço militar. E um bom soldado, nós vimos também aqui em Timóteo, que o bom soldado, ele não se envolve em coisas dessa vida. Irmãos, as coisas dessa vida são degradáveis, o ladrão rouba, a ferrugem corrói, não vale a pena nós lutarmos pelas coisas desse mundo e sermos desviados e sermos distraídos com as coisas desse mundo. O soldado não se envolve com coisas desse mundo, é uma luta, é uma batalha, ele tem que lutar, ele não pode nem ficar na trincheira lá escondido, ele tem que levantar e avançar, mas ele não avança sozinho, ele avança em exército, esse exército santo de Salmo 110, que está avançando, irmãos, louvado seja o Senhor, os jovens estão avançando, os sêniores estão avançando, as crianças estão avançando, louvado seja o Senhor pelo serviço das crianças da igreja em Curitiba. É um combate que os irmãos estão lutando e vencendo com as crianças, com os adolescentes também, louvado seja o Senhor. Eu quero falar aqui para os irmãos, nós fomos convidados, a igreja em Curitiba vai ser representada nessa conferência de Geração Senta pelo nosso irmão Marcos, pela sua esposa, que estão cuidando dos adolescentes. É um combate, é uma luta para eles dois, para o casal, né? E também para os adolescentes, mas eles estão ali encorajando, suprindo os adolescentes, mas eles não podem se envolver com o negócio desse mundo. E eles estão ensinando já desde jovem, desde as crianças, graças ao Senhor pelo André, ele pegou o encargo do serviço das crianças, junto com mais irmãs, e ele está levando à frente, já consolidando, firmando nas crianças que a palavra de Deus é absoluta, é verdadeira, é ela que nos levará a vencer o inimigo e a sermos vencedores. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, veja que coisa maravilhosa. E também os jovens, os serviços aos jovens, né? O irmão Sidney, junto com a Ademir, junto com o Fernando, com o Filipe, com a Lia, com a Amanda, desculpe citar os nomes, Isaac, o Davi, e vários irmãos, que dê aqui, Senhor Jesus, que deu a Raquel, os irmãos sabem, né? O Senhor Jesus, e os jovens, e nós também de meia idade, né? E também de idade já avançada, também vamos lutar com o espírito jovem, né? Apesar de nós não podermos fazer uma comportagem dinâmica tal, mas nós podemos fazer uma semidinâmica, um corpo a corpo. Eu posso orar com você todo dia. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor mantenha, né? E nós possamos tomar posse, irmãos, da vida eterna. Essa vida eterna é a vida do Senhor, é a vida de Deus. Eu queria ler com os irmãos, eu gosto muito desse versículo, Hebreus, ontem o Filipe falou, eu anotei aqui, que essa vida ela é incriada. Hebreus 7, Hebreus capítulo 7, irmãos, me perdoem aqui, Senhor Jesus. Hebreus 7, veja o que diz aqui no versículo 15, né? 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme lei de mandamento carnal, mas segundo o
o poder da vida indissolúvel. Essa vida é indissolúvel, é indestrutível. Essa vida, irmãos, essa vida está aqui relacionado com esse Deus, esse Rei eterno, é indissolúvel, ela é imortal, ela é eterna, seca a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Senhor é eterna, ela é gloriosa, ela faz a obra maravilhosa de transformação em nós. Então, tome posse da vida eterna, tome posse da vida eterna. Nós estamos lendo esse versículo para finalizar. Senhor Jesus. Já até perdi. Então, é isso. O 12, né? 1 Timóteo 6,12. Então, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, a qual também foste chamado. Então, irmãos, nosso bom combate tem uma base, né? Nós não só temos a vida eterna, recebemos ela de uma vez por todas lá, uma vez, mas essa vida eterna tem que ser nossa, nós temos que tomar posse dessa vida indestrutível, dessa vida que nada a corrompe, é uma vida absoluta, uma vida que nos leva a sermos vencedores. Que aproveitemos, irmãos, essa vida, que essa vida trabalhe em nós de maneira subjetiva e objetiva, praticando a palavra, levando as pessoas à salvação, pregando o evangelho, tendo um coração puro, um coração simples, uma terra que produza frutos a 30, a 60 e a 100, né? Uma boa terra, que nós não sejamos como joio. Joio, nós vimos, não é o falso cristão, mas é as nossas obras, questão das nossas obras. O trigo produz o que o trigo produz de fruto? Ouro, pedras preciosas, prata, isso que nós produzimos. Ouro é a vida divina, prata é a redenção, pedras preciosas é o trabalho do Espírito Santo. Então, é isso que o trigo produz, o bom coração produz, gera o trigo, e o trigo com humildade, com o crescimento de vida e estado de submissão, de vigilância, nós nos prostramos e aquela vida se espalha, e quando ela cai, ela não fica só, mas ela morre e produz muitos frutos. Louvado seja o Senhor, que sejamos esse povo frutífero, né? E o Senhor prometeu que não daria o reino ao povo de Israel, mas daria um povo que produzisse fruto. Eu vou lembrar esse versículo e depois eu ainda falo, mas ele daria esse reino a um povo que produza o seu fruto no seu tempo. E agora é o nosso tempo, o tempo da igreja, o tempo de Sião, o tempo dos vencedores, o tempo daqueles que buscam o Senhor. Jesus é o Senhor. Essa demonstração provém do amor com coração puro, simples, uma boa consciência e uma fé sem fingimento. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que maravilhosa é a palavra do Senhor, irmãos, que nós temos nas mãos o alimento diário e as que temos ouvido semanalmente. Jesus é o Senhor.